Imagina acordar e descobrir que uma potência europeia decidiu construir uma prisão no meio da floresta amazônica. A pergunta não é por quê, mas em que século exatamente a gente está vivendo? E a resposta, lamento informar, ver é todos ao mesmo tempo. Porque sim, isso está acontecendo. E não é no Brasil, não é num país fictício com um regime distópico, e nem é o enredo de um spin-off bizarro de Black Mirror. É a França. Aquela França. Torre Eiffel, croissant, baguete, direitos humanos e tudo mais. Ela mesma. E o plano é bem claro. Construir uma penitenciária de segurança média no coração da selva. Um projeto moderníssimo, limpo, ecológico, funcional e completamente deslocado da realidade ao redor. O lugar escolhido? A Guiana Francesa, que para quem dormiu na aula de geografia colonial, e convenhamos, quase todo mundo, ainda é parte do território francês. Uma espécie de colônia envergonhada, que sobrevive até hoje com o nome de Departamento Ultramarino. Como se isso suavizasse o fato de que a Europa segue colonizando um pedaço de floresta do outro lado do oceano. Um lugar onde a população local, majoritariamente indígena, quilombola e afrodescendente, vive sob leis francesas, paga impostos franceses e é julgada por tribunais franceses. Tudo isso sem autonomia real e com direito a carregar um passaporte que é europeu no papel, mas não no tratamento. E no meio desse cenário todo, alguém em Paris achou uma excelente ideia erguer mais um complexo prisional. Como se o território já não fosse, simbolicamente, uma prisão de segunda mão. Como se a floresta estivesse pedindo mais concreto. A justificativa? Superlotação carcerária. Uma desculpa reciclada, mas sempre útil. Segundo o governo francês, o sistema penitenciário da Guiana está colapsando. Número de presos acima da capacidade, instalações ultrapassadas, reincidência alta, tudo verdade. Mas a solução encontrada tem aquele gosto azedo de quem está tentando apagar incêndio com gasolina importada. Porque, veja bem, você não resolve crise social com concreto no mato. Mas é exatamente isso que vai ser feito. A nova unidade será construída às margens da cidade de Remire-Montjoly, uma das regiões mais verdes e sensíveis do território. Ela será grande, automatizada, com celas espaçosas, oficinas, pátios arborizados e o pacote completo de prisão moderna que respeita os direitos humanos. Aquele marketing bonito que geralmente disfarça a mesma lógica de sempre. Segregar o problema onde ninguém vê. E aqui entra o detalhe mais encantador. Tudo isso foi decidido lá longe, na metrópole, porque a Guiana, apesar de ser território francês, não tem exatamente voz ativa quando o assunto é ela mesma. Não houve consulta pública real. Não houve debate democrático entre a população local. Só um comunicado do Ministério da Justiça com cara de projeto social. E pronto. A selva ganhou um novo vizinho. Mas calma, tem mais. A construção será feita com tecnologia de ponta. Painéis solares, sistema de tratamento de água de última geração. Tudo muito verde, tudo muito ético, tudo muito francês. A prisão é vendida como símbolo de desenvolvimento, de progresso, como se aprisionar corpos em um cenário paradisíaco fosse o novo luxo minimalista do século XXI. E é nesse ponto
que a coisa começa a feder. Porque não se trata só de uma prisão. Se trata de repetir um padrão. O padrão em que o centro decide, a periferia obedece. O padrão onde a modernidade é um presente oferecido com grilhões dourados. O padrão onde até a punição é exportada com sotaque europeu. No fundo, essa prisão não é uma novidade. Ela é um lembrete de que o colonialismo não acabou. Ele só aprendeu a usar os termos certos: infraestrutura, recuperação social, sustentabilidade penal. Frases bonitas que, quando plantadas na selva, crescem com o mesmo cheiro daquilo que já foi feito antes, só que agora com Wi-Fi. Antes de continuar, vamos fazer um pequeno exercício de realidade. Imagine se Portugal ainda tivesse o controle administrativo do Acre. E que lá, em vez de bandeira brasileira, tremulasse a portuguesa. Que leis, salários, prisões, escolas e eleições fossem todas decididas em Lisboa. A milhares de quilômetros, culturalmente incompatível, politicamente desinteressada. E que mesmo assim, dissesse que esse lugar é parte integral e indivisível do território nacional. Parece absurdo, né? Pois é exatamente isso que acontece com a Guiana Francesa. Você talvez ache que a França tem só a França. Aquele contorno clássico no mapa da Europa. Berço da Revolução, da Torre Eiffel, dos queijos com mofo e do secular hábito de falar difícil. Mas a verdade é que o país ainda possui um punhado de departamentos ultramarinos espalhados pelo planeta. E a Guiana é um deles. Um enclave europeu fincado em plena América do Sul. Uma colônia moderna com cara de território oficial. Um pedaço de floresta equatorial regido por leis feitas em gabinetes parisienses. E não se engane, isso não é simbólico, é legal, é prático, é real. A moeda é o euro, a língua é o francês, a polícia é a mesma, a justiça é a mesma, o exército é francês, o sistema eleitoral é francês, o sistema prisional é francês. Só que a realidade é outra. A Guiana é o território mais pobre da França, o mais negligenciado, o mais violento, o mais distante, não só geograficamente, mas afetivamente também. A taxa de desemprego é uma das mais altas do país. O acesso à saúde é precário. A escolaridade média é inferior à de qualquer região metropolitana da metrópole. A mortalidade infantil é alarmante. Tudo isso com passaporte europeu no bolso. Agora pensa nisso com calma. Uma região majoritariamente composta por populações indígenas, quilombolas e afrodescendentes, que vive sob um sistema político e judicial europeu, sem autonomia significativa, com direito a votar em presidentes que provavelmente nunca pisaram lá. É tipo jogar The Sims com personagens reais, só que você não deixa eles construir nada sem autorização. E é nesse cenário que surge a tal nova prisão, não como exceção, mas como consequência. A lógica é simples. Quando você não resolve os problemas estruturais de um território, como saúde, educação, transporte, infraestrutura, representatividade, você precisa de um lugar onde esconder as consequências disso tudo. E adivinha? Prisão! Só que o mais perverso é que o discurso oficial é sempre de inclusão. A Guiana é parte da República. Todos são cidadãos franceses com os mesmos direitos.
O projeto visa reforçar a segurança e a coesão social. O clássico vocabulário de integração que, na prática, vira silenciamento. Porque integrar sem ouvir é só uma forma educada de controle. Os líderes locais reclamam constantemente. Denunciam a falta de escuta, a ausência de consulta pública, o desrespeito às especificidades culturais. Mas suas vozes ecoam num corredor institucional surdo. Em 2017, a Guiana entrou em estado de mobilização geral. Protestos, bloqueios, greve geral por semanas. O lema era claro: La Guyane se réveille. A Guiana acordou, mas Paris continuou dormindo. E agora, em 2025, a resposta veio, não com diálogo, mas com concreto. Porque você pode até fingir que um território é parte de você, mas se a única coisa que você envia para lá é tropa, cadeia e discurso pronto, não é cidadania. É ocupação com papel timbrado. E aí, quando a prisão moderna é anunciada como símbolo de progresso, só resta rir, ou gritar, ou os dois, porque a Guiana não precisa de mais muros. Ela precisa de voz, de acesso, de respeito e, principalmente, de um lugar à mesa onde as decisões são feitas, não só no mapa onde elas são impostas. Se você achou estranho construir uma prisão no meio da selva em 2025, espera só até descobrir que, na verdade, isso é só um reboot. E não é daqueles com elenco novo e final melhorado. É o mesmo roteiro, com uma nova camada de verniz ecológico e marketing institucional. A Guiana Francesa já foi o palco de uma das experiências penais mais brutais da história moderna. E adivinha, a França está encenando a continuação. Vamos recuar um pouco, século XIX. A França decide que não compensa mais encher seus presídios metropolitanos com elementos indesejáveis. Prisões lotadas, opiniões perigosas, rebeldes demais, pobres demais. A solução? Exportar. E nada melhor que a selva equatorial para isso. Longe o suficiente para esquecer. Úmido o suficiente para dificultar qualquer fuga. E inóspito o bastante para garantir que a maioria não voltasse vivo. Nasce o sistema penal da Guiana. Um arquipélago prisional com centro nervoso na infame ilha do diabo. O nome já entrega tudo, né? Ali, entre 1852 e 1953, a França depositou milhares de prisioneiros. Alguns culpados, outros nem tanto. O mais famoso deles foi Alfred Dreyfus, capitão judeu falsamente acusado de traição, cuja condenação racista e espetacular foi um dos maiores escândalos da Terceira República Francesa. Mas, enquanto Dreyfus virou símbolo, milhares de outros não tiveram final feliz. Gente enviada para morrer no calor, na malária, na lepra. Doenças tropicais faziam o que a sentença legal não precisava concluir. E se sobrevivesse? Bom, o retorno à França era praticamente impossível. Era uma prisão com sentença de esquecimento embutida. A selva, nesse caso, era a parede. A febre, o carcereiro. A distância, a sentença. E agora, depois de décadas de silêncio, depois que o complexo penal foi fechado por violar todas as noções modernas de dignidade humana, a França volta. Não com correntes de ferro, mas com promessa de reintegração social. Só que o cenário é o mesmo. E a lógica, pior ainda. Porque a nova prisão pode até ter painéis solares e nome bonito. Mas
O que ela repete é o gesto de mandar para longe aquilo que a sociedade francesa não quer lidar de perto. Presos de baixa periculosidade, jovens reincidentes, imigrantes em situação irregular, todos empacotados com carimbo e mandados para a floresta. Como se mudar o CEP resolvesse o problema. O mais trágico é que, para quem olha de fora, tudo parece avanço. Um presídio novo, moderno, construído com respeito ao meio ambiente. O discurso é elegante, mas o que ele esconde é o mesmo pensamento que dizia: vamos mandar os degenerados para a colônia. É como se a história estivesse pedindo desculpa com uma mão, enquanto assinava o mesmo contrato com a outra. E aqui, de novo, ninguém foi consultado. Os povos indígenas da região, que convivem com os resquícios históricos dessas prisões, não foram ouvidos. Os grupos sociais que lutam pela autonomia guianense, ignorados. Porque ouvir dá trabalho, e trabalho custa mais do que uma cela com vista para a copa das árvores. A única coisa nova é o marketing. Antes era castigo. Agora é projeto. Antes era exclusão. Agora é modelo de reintegração. Mas, se o preso continua sendo exportado, se a floresta continua sendo usada como pano de fundo para problemas sociais metropolitanos, se o mesmo território continua sendo o depósito de tudo que a França não quer dentro de si, então nada mudou. Só o release de imprensa. E isso é o que mais incomoda, porque não estamos diante de uma novidade. Estamos diante de uma repetição, travestida de civilidade e aplicada no mesmo cenário, com o mesmo desdém e o mesmo silêncio cúmplice. A selva pode ter mudado, a arquitetura pode ser nova, mas a lógica penal continua vestida de paletó europeu e com as mesmas algemas de sempre. Quando você ouve a palavra prisão, o que vem à mente? Grades, concreto, uniformes bege, talvez um portão com barulho metálico de trauma coletivo. Agora, imagine isso tudo com telhado verde, com painel solar, com sistema de coleta de água da chuva, com celas bioeficientes. Essa é a nova tendência, o cárcere sustentável. E a França, como sempre, resolveu liderar o design da punição, com uma pitada de superioridade ecológica. Porque sim, a nova prisão que será construída na Guiana Francesa é anunciada como um marco na arquitetura penal moderna, uma unidade respeitosa ao meio ambiente, adaptada ao bioma tropical, com foco na reintegração social através do trabalho agroecológico. Tudo isso regado a um vocabulário que parece ter saído de uma startup de compostagem, não de uma unidade penitenciária. Segundo o projeto oficial, os detentos terão acesso a hortas comunitárias, oficinas de marcenaria com madeira local, legalmente extraída, claro, programas de reflorestamento e, o meu favorito, capacitações em técnicas de permacultura. Aparentemente, o plano é transformar a selva numa grande TED Talk, com vigilância armada. Parece bonito, né? Parece. Mas é aí que a coisa escorrega do poético pro farsesco. Porque o que está sendo vendido como um modelo penal de respeito ao futuro não passa de um reposicionamento do mesmo mecanismo de exclusão. Só que agora, com verniz ecológico. O encarceramento em massa continua. A lógica de punição segue firme. Só que agora ela posa de inovação. E a floresta
Essa mesma floresta que já serviu de cenário pro exílio, pro abandono, pro esquecimento, vira vitrine de sustentabilidade. A pergunta é: sustentável para quem? Para os presos que continuam sendo deslocados a milhares de quilômetros de casa, longe da família, do território e de qualquer possibilidade real de reinserção? Para os moradores locais que sequer foram consultados sobre a instalação desse projeto carcerário no quintal da sua história colonial? Ou para o governo francês, que ganha um tapinha nas costas da imprensa internacional por fazer prisões verdes, enquanto empurra os indesejáveis para uma terra que ainda é tratada como quintal? A resposta, como sempre, está na intenção. E a intenção nunca foi ecológica, foi estética. É o velho desejo europeu de transformar seu peso moral em design limpo, de transformar culpa em arquitetura, de transformar o trauma em projeto, piloto. E claro, toda essa história vem embalada com um discurso sobre reinserção. Os presos vão sair de lá melhores, dizem. Capazes, sustentáveis, quase recicláveis. Porque agora, trabalhar com a terra virou símbolo de redenção. Mas a ironia é que esse mesmo trabalho, quando feito forçadamente, se chama outra coisa. Se chama exploração. E no contexto da Guiana, se chama repetição histórica. Vamos lembrar que a prática de reeducar os marginalizados através do trabalho forçado em colônias é um clássico do manual colonial. Era isso que justificava enviar presos para plantar, cortar madeira, construir estrada no meio do nada. O discurso de dignificar pelo trabalho já foi usado antes. O que muda agora é só o branding. Trocar o chicote por um slogan de sustentabilidade. Se você acha que exagero, basta olhar os documentos oficiais. A planta da prisão inclui áreas de agrofloresta, espaços para produção de biogás, galpões multifuncionais que podem ser usados para capacitações ou contenções, dependendo da necessidade. Um eufemismo quase poético para dizer: tanto faz se é curso de jardinagem ou contenção de motim, o espaço está pronto. Tudo isso apresentado como uma solução, um avanço, um presente da República para seus cidadãos esquecidos. Mas vamos ser francos: se uma prisão precisa de painéis solares para ser moralmente aceitável, o problema não é a falta de energia, é a falta de vergonha. A Guiana Francesa não precisa de presídio ecológico. Precisa de autonomia, de escuta, de respeito. Precisa de investimentos em educação, saúde, moradia. E não de hortas orgânicas, com vigilância perimetral. Mas aí, claro, não dá para fazer render matéria na Le Monde. Não dá para apresentar no Fórum Econômico Mundial. E muito menos dá para apagar a dívida histórica com um jardim suspenso. E agora que a cela está construída, a horta plantada e os painéis solares bem alinhados com o pôr do sol tropical, talvez a gente finalmente possa chamar isso pelo nome certo: projeção. Porque essa prisão, moderna, verde, cheia de boas intenções, não é só um edifício. Ela é um espelho, um reflexo nada sutil da maneira como a França e tantas outras potências continuam olhando para suas colônias passadas, ou presentes, só que disfarçadas. E o que elas veem não é território, é tela, um fundo verde perfeito para projetar seus dilemas morais com a distância segura de quem pode desligar o projetor a qualquer momento. A selva, nesse caso, é só cenário.
cenário de uma peça antiga, onde o centro civilizado exporta não só tecnologia, mas também os conflitos que não consegue resolver em casa. Superlotação carcerária? Joga pra lá. Debate racial que explode nos subúrbios de Paris? Joga pra lá. Estrutura judicial que encarcera desproporcionalmente a juventude preta e pobre? Joga pra lá. A Guiana vira o depósito daquilo que a França não quer reciclar. E o mais cruel é que ela já foi isso antes. Durante mais de um século, foi o lixão penal da República. E agora, em pleno século XXI, com todas as palavras bonitas e projetos gráficos em 3D, ela é convocada de novo a cumprir o mesmo papel. Só que dessa vez com nome novo, PowerPoint e trilha sonora ambiente de passarinho. É a versão progressista da punição tropical. E como toda boa projeção, ela esconde quem a opera. Porque essa prisão, construída no meio da floresta amazônica, não é sobre os presos. Nunca foi. É sobre quem a constrói. Sobre quem precisa se convencer de que ainda tem controle, que ainda tem autoridade, que ainda pode decidir onde enfiar os problemas sem se sujar no processo. E é por isso que a prisão incomoda tanto, porque ela é absurdamente simbólica. Ela diz, com arquitetura e discurso polido, aquilo que muita gente ainda finge não ver, que o centro continua funcionando à custa da margem, que os lugares periféricos continuam sendo usados como zonas de amortecimento moral. Lugares onde se testam políticas que não seriam aceitáveis em Paris, mas são necessárias em Cayenne. Porque afinal, ali é selva, não é? O mais bizarro é que o próprio nome prisão modelo já carrega o absurdo. Modelo de quê? De qual sociedade? Para qual tipo de futuro? Um futuro onde o encarceramento é ecológico? Onde o confinamento vem com selo de carbono neutro? Onde o isolamento social é vendido como prática sustentável? É quase poético, se não fosse grotesco. O mais trágico é que muita gente vai comprar essa ideia. Vai ver as fotos da penitenciária com folhas de bananeira no entorno e vai dizer: olha só, finalmente uma prisão humana. Como se o problema estivesse na cor da parede e não na estrutura que transforma a gente em número. Como se substituir o concreto pelo bambu resolvesse o abismo social que separa quem constrói a cela e quem vai morar nela. E aí a gente volta ao começo. Por que construir uma prisão no meio da selva? Simples. Porque ela é longe. Porque ela é invisível. Porque ela é útil. Porque o passado colonial ainda está vivo, só que agora sabe usar termo técnico. Departamento Ultramarino. Gestão de segurança descentralizada. Política penal adaptada ao contexto socioambiental. Tudo isso quer dizer a mesma coisa. A gente ainda manda. E o pior, manda sem nem precisar olhar nos olhos. No fim, a floresta vai sobreviver. Ela sempre sobrevive. Vai crescer ao redor dos muros. Vai engolir as cercas quando o projeto perder o financiamento. Vai transformar tudo isso em ruína um dia. A questão é, até lá, quantas vidas vão ser plantadas ali dentro? Quantas histórias vão ser apagadas com selo de inovação? Porque, no fundo, essa prisão não foi feita para proteger ninguém. Ela foi feita para esconder a falência de um sistema que não quer se reestruturar, só se reorganizar longe dos holofotes. E se você ainda está aqui, olhando para essa cela com pintura fresca e achando que isso
É o futuro da justiça penal? Talvez seja a hora de se perguntar quem desenhou esse futuro e de onde ele estava olhando. Agora, respira, porque o próximo vídeo também fala de uma ideia linda, que parecia progresso, até a realidade bater na porta com um dossiê na mão. Boa sorte com isso! Se essa história te deixou com a estranha sensação de que o passado ainda está assinando projetos em nome do futuro, ótimo! Isso quer dizer que você ainda está prestando atenção. Se quiser deixar um comentário, trate como registro público. Vai que alguém precise reler quando a próxima prisão ecológica surgir no meio de algum outro silêncio tropical. Se tiver estômago para continuar vendo o que mais estão plantando em nome do progresso, o próximo vídeo já está cavando o próprio buraco. Entra, mas fecha a porta devagar. A selva escuta.